Já parou para pensar que, no comecinho da vida, todo embrião tem o potencial para desenvolver tanto um corpo masculino quanto um feminino? Pois é, como é que de um ponto de partida único, a biologia escolhe um entre dois caminhos tão diferentes? É essa história fascinante que a gente vai desvendar hoje. O ponto de partida é esse, um projeto em comum. O que vamos ver agora é a sequência exata de eventos, sabe? Um interruptor genético que vira a chave e a verdadeira orquestra de hormônios que guia essa grande divisão no nosso desenvolvimento. Vamos para o nosso primeiro ato, a montagem do palco. Bem no início, antes de qualquer sinal visível de diferença, o embrião começa a construir as estruturas que, lá na frente, vão tomar a decisão que define todo o futuro. Pensa só nisso. Durante 6 semanas inteiras, não existe diferença nenhuma. As estruturas que vão virar ovários ou testículos são, nesse momento, iguaizinhas. A base para os dois sexos vem exatamente do mesmo tecido original. É incrível, né? E o mais curioso é que as futuras células reprodutivas, que vão ser os espermatozoides ou os óvulos, não nascem no lugar onde vão ficar. Elas fazem uma verdadeira viagem, uma migração guiada por sinais químicos, saindo do saco vitelino até chegar no destino final, que é a crista gonadal. E olha, essa jornada tem que ser de uma precisão absurda. Qualquer errinho no caminho pode ter consequências bem sérias, como a formação de teratomas. Isso só mostra o quanto cada passinho nesse balé biológico é super importante. Então, no fim desse período, a gente tem uma gônada com duas partes bem distintas. Uma casca, por fora, o córtex, que pode virar um ovário, e um miolo por dentro, a medula, que tem o potencial para ser um testículo. O palco está pronto, só esperando a ordem que vai definir tudo. E agora, chegamos no momento da decisão. O ponto de virada que determina qual dos dois caminhos vai ser seguido. E tudo, absolutamente tudo, se resume a um único gatilho genético. Esse aí é o interruptor, o gene SRY, que fica no cromossomo Y. A coisa é simples. Se ele está lá, um caminho é ativado. Se ele não está, o desenvolvimento segue por outro. É impressionante como um único gene dá o start numa cascada de eventos que vai definir toda a anatomia interna. A lógica é bem direta, olha só. Com o gene SYR, o corpo produz uma proteína, o fator determinante de testículo. Ela dá a ordem para a medula, o miolo da gônada, se desenvolver e virar um testículo. Enquanto isso, o córtex, a casca, regride. Agora, sem o SYR, nada dessa proteína é produzida. Aí acontece o contrário. O córtex se desenvolve e vira um ovário, e a medula é que desaparece. São dois caminhos opostos acionados pela presença ou ausência de uma única instrução. E aqui tem um ponto fundamental. A diferenciação masculina é um processo ativo de construir e demolir. A testosterona constrói todo o sistema de dutos masculinos, ao mesmo tempo em que o outro hormônio, o AMH, destrói ativamente o que seriam as estruturas femininas. Já o desenvolvimento feminino, por outro lado, acontece na ausência desses sinais. É como se fosse o caminho padrão, que rola simplesmente porque essas ordens hormonais não foram dadas. E esse fluxograma aqui resume a ópera toda de um jeito brilhante. A gente parte da presença ou ausência do gene SRI e vê como cada passo leva ao próximo, de forma lógica, até a formação das gônadas e dos sistemas de dutos internos. É uma cadeia de comando biológica perfeita. Certo, a parte anatômica, o hardware, está pronta. Mas e a funcionalidade? Quem aperta o play? Como é que esse sistema é ativado e controlado ao longo da vida? Isso nos leva direto para o próximo ato da nossa história. Agora, vamos mergulhar no sistema de comunicação hormonal, que é super complexo. Ele não só ativa, mas regula o sistema reprodutivo nos mínimos detalhes. Dá para pensar nisso como uma grande orquestra, onde cada instrumento tem que tocar na hora certa e no tom certo. A estrutura de comando aqui é bem clara. É uma hierarquia. Lá no topo, temos o hipotálamo, que é o comandante supremo. Ele dá as ordens para a hipófise, que age como um general, e ela, por sua vez, comanda as tropas lá no campo de batalha, que são os testículos. E o ponto de partida de tudo é o cérebro, mais especificamente o hipotálamo. É ele que libera um hormônio chamado GNRH. Essa é a primeira ordem, a mensagem inicial que bota toda a cascata hormonal para funcionar. Esse GNRH viaja uma distância bem curtinha até a glândula hipófise. A hipófise recebe a ordem e, como um bom general, a traduz em duas novas instruções, liberando outros dois hormônios no sangue, o LH e o FSH. São eles os mensageiros que vão viajar até as gônadas.
E cada um desses hormônios tem uma missão bem específica, tipo uma força-tarefa. O LH foca nas células de Leydig, com a ordem de produzir testosterona. Já o FSH vai direto para as células de Sertoli, que são como cuidadoras, nutrindo e dando todo o suporte para o desenvolvimento dos espermatozoides. Duas missões diferentes, mas que se completam. Mas espera aí, um sistema que só dá ordens, que só acelera, sem nenhum tipo de freio, ia dar problema, né? É por isso que existem as alças de feedback, para garantir que tudo fique sempre em perfeito equilíbrio. Funciona assim, de um jeito bem inteligente. Quando os níveis de testosterona sobem muito, a própria testosterona manda um sinal de volta para o cérebro falando: "Ei, pode diminuir a produção." É o feedback negativo. A mesma coisa acontece com a inibina, produzida pelas células de Sertoli. Ela avisa a hipófise para pegar mais leve no FSH. Isso permite um controle super preciso e independente da produção de esperma. E esse diagrama aqui mostra o sistema completo funcionando. A ordem desce do cérebro até os testículos e os sinais de feedback sobem dos testículos de volta para o cérebro. É um circuito de comunicação que não para e que foi desenhado de um jeito elegantíssimo para manter o equilíbrio do corpo. Então, só para recapitular rapidinho, são 5 passos-chave. Tudo começa com o GNRH do hipotálamo. A hipófise responde com LH e FSH. O LH cuida da produção de testosterona. O FSH apoia a espermatogênese. E, para fechar o ciclo, a testosterona e a inibina dão o feedback negativo. Simples e genial. E o mais incrível é que essa orquestra não toca uma única música. Ela rege o desenvolvimento lá no útero, fica em silêncio durante a infância, explode com tudo na puberdade e mantém o ritmo por toda a vida adulta. A pergunta que fica é, como é que essa conversa bioquímica constante, que começa com um simples interruptor genético, nos molda de maneiras que vão muito além da biologia, definindo uma parte tão importante de quem a gente se torna?